noite, pessoal. Eu estou aqui de novo, conforme nós havíamos combinado, de terça até agora, para atualizar as informações da nossa cidade de Taubaté. Começando pelo call center, a gente traz aqui 3.100 ligações que foram feitas até agora, onde ainda a gente continua com as mulheres acima de 60 anos como as principais pessoas que nos procuram por informações. E nessa semana houve uma mudança. Nós passamos agora a ter as informações mais procuradas em relação aos sintomas, depois em relação aos testes para o coronavírus e, por último, a preocupação com a vacinação. Eu também quero chamar a atenção de vocês porque a gente teve um pouquinho de mudança do panorama em relação aos casos suspeitos. Hoje, no último boletim epidemiológico de Taubaté, a gente tem como resultado 160 pessoas aguardando análise dos testes que já foram feitos. Temos 55 pessoas com os seus resultados já negativos. Temos 22 pessoas internadas na cidade de Taubaté. E dessas 22 pessoas internadas, nós temos agora a confirmação de 2 casos novos positivos. Casos esses que estão internados no Hospital Regional do Vale do Paraíba e são pessoas jovens, são pessoas que não pertencem ao grupo de risco que mais nos chama atenção. Um morador de 38 anos e uma moradora de 55 anos. Isso traz uma preocupação maior, traz uma importância da conscientização de todos vocês, justamente porque agora já é perceptível a possibilidade presente da nossa cidade da transmissão comunitária. Gostaria também de informar a todos vocês que nós temos um óbito, infelizmente, ocorrido daquele senhor morador de São Paulo, que já chegou na nossa cidade com sintomas, e 3 outros óbitos suspeitos, porque seus resultados ainda não foram divulgados. Ontem houve uma publicação importante na TV, dita pelo ministro Mandetta e pelo governo do estado de São Paulo, que agora houve uma ampliação do turno do Adolfo Lutz e a associação de novos laboratórios particulares que vão nos ajudar para que esses resultados possam, com mais rapidez, chegar até a nossa cidade e a gente ter certeza desse número extenso hoje no aguardo e ter aquela confirmação ou não se essas pessoas estão de fato portadoras do vírus ou não. Quero também aqui pedir novamente a paciência de todos vocês, a colaboração, porque essa fase que nós estamos nesse momento é a fase mais importante para que todos tenham essa conscientização e que se mantenham ainda nesse isolamento social. Durante o nosso trabalho, ao longo da semana, a gente tem percebido o aumento da circulação das pessoas na cidade. Isso nos preocupa muito. Quero, então, pedir de novo esse apoio de todos vocês. Nós vamos abrir agora, conforme já a evolução aí de todos os nossos encontros, com as perguntas que estão chegando para nós por meio do WhatsApp, por meio do Facebook e pelo WhatsApp da própria Câmara Municipal. Agradece aí a participação de todos, agradecemos aí bastante interação, temos aí recebido já algumas perguntas, estão começando a chegar do pessoal do Facebook aqui da Prefeitura de Taubaté, também pelo Facebook da Câmara Municipal e mensagens pelo WhatsApp. Eu vou apresentar aqui primeiro uma pergunta relacionada aos pacientes em específico, doutora. Aqui o internauta pede para que a senhora detalhe um pouco mais essa condição desses 2 pacientes que estão fora daquele quadro de tradicional dos suspeitos, que seriam os idosos, né? Na verdade, são 2 pacientes mais jovens. O que isso traz de real risco para a cidade de Taubaté nesse momento? Esses 2 pacientes que se encontram internados no Hospital Regional é um do sexo masculino de 38 anos que não atua na área da saúde. E nós temos uma senhora de 55 anos que é profissional da área da saúde. Então, é importante a gente considerar que os 2, eles estão fora daquela faixa etária frequente, que é acima de 60 anos, e também portadores de doenças crônicas. Nenhum desses 2
pacientes têm esse histórico. E mais uma informação importante é que, infelizmente, o paciente do sexo masculino se encontra na unidade de terapia intensiva, dependente de ventilador para respirar. Então, esse é um fato novo para nós na cidade. Houve essa mudança do panorama nos últimos dias. Dos pacientes também internados no hospital universitário, não há nenhum caso ainda confirmado, são casos suspeitos, mas nós já temos ali 13 pacientes internados neste momento, sendo que desses 13 pacientes, 4 se encontram dependentes de ventilação mecânica. Então, esse cenário de terça-feira para cá já teve uma mudança. Eu gostaria também de falar para todos vocês que hoje eu trouxe um convidado muito especial, um convidado que vai poder, junto comigo, esclarecer, trazer as informações, dar a transparência que a população tanto solicita para nós por meio das redes sociais, que é o prefeito Ortiz Júnior, que está conosco aqui agora para fazer esse bate-papo, para poder trazer as informações que tanto estão afligindo a nossa população. Pessoal, tudo bem? Obrigado, doutora Rosa. Obrigado ao internauta que está aí nos assistindo. A gente está ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, Facebook da Câmara e agora ao vivo pelo meu Facebook particular. Queria agradecer a todos, a audiência. Estou aqui junto com a doutora Rosa para participar com vocês e responder as perguntas. Eu só queria de início registrar uma coisa muito importante para todos nós, que é a principal dúvida que tem aparecido na minha página, nas redes sociais, que tem de modo geral, preocupado as pessoas. É importante dizer que depois da edição do nosso decreto de emergência sanitária, que fixou até segunda-feira o prazo de quarentena, o governo do estado de São Paulo, por intermédio do seu comitê de combate ao coronavírus, expediu um outro decreto de emergência sanitária fixando a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, inclusive Taubaté, até o dia 7 de abril. Então, isso é importante, porque depois do ato normativo da Prefeitura, se sucedeu um ato normativo que a Prefeitura deve se submeter. É um ato normativo superior ao ato normativo da Prefeitura. Então, é um ato normativo, é um decreto de emergência sanitária de calamidade pública do Estado de São Paulo, que elevou a quarentena até o dia 7 de abril. Então, isso é muito importante para todos, esclarecendo a dúvida de todo mundo. Nossa quarentena no município de Taubaté e nos outros 644 municípios do Estado vai até o dia 7 de abril. Então, a gente se submete agora à determinação do governo do estado de São Paulo, que impõe uma quarentena obrigatória a todos os municípios do estado de São Paulo. Vamos tentar fazer, então, uma seguinte dinâmica. A gente está começando a receber muitas perguntas aqui, tanto mais especificamente da questão do decreto, da questão de restrição de circulação de pessoas e algumas outras perguntas mais especificamente da área de saúde. Eu vou fazendo aí uma permuta dessas perguntas para que cada um dos dois possa aí alternadamente estar apresentando as respostas, ou mesmo vocês entre si achando quem pode responder melhor a um questionamento aqui dos nossos ouvintes. Então vamos lá. Primeiro aqui tem uma outra pessoa falando sobre os preparativos para o acolhimento dos pacientes, né? A gente percebe que a UPA Central já está recebendo todos aqueles casos suspeitos e todas aquelas outras medidas anunciadas. Doutora, por exemplo, como elas estão sendo implantadas, tanto lá no HMUT, nos novos leitos, como está todo esse preparativo? Todas as estratégias já foram traçadas e, como eu já mencionei, nós estamos trabalhando semanalmente. Atualmente, a gente tem uma área reservada exclusiva para os pacientes suspeitos do coronavírus, já lá no Hospital Universitário, e é por meio dessa oportunidade desse Hospital Universitário ser gestão municipal que nós estamos com a possibilidade de transferir todos aqueles que nos procuram na UPA e mereçam internação hospitalar. Esse é um dado importante. O mês que vem a gente completa 1 ano de Hospital Universitário Municipal e que é esse fato que tem feito com que a gente consiga transferir a nossa população e dar essa qualidade de assistência. Existe essa área já em andamento, em atividade. A semana que vem abriremos a nova ala com 30 leitos de clínica médica e 10 leitos de terapia intensiva exclusivos ao tratamento do Covid. O que é importante ressaltar para todos vocês?
que, se for necessária, na próxima semana, se tiver um aumento de pacientes, nós vamos desativar mais uma área do hospital universitário para que os nossos pacientes possam ser transferidos. Se num cenário pior, que a gente espera que isso não aconteça, poderemos fazer com que a UPA Central, que hoje é destinada para o atendimento dos casos graves, dos sinais de alerta, nós faremos uma transformação daquela UPA não só para o atendimento, mas também para a internação hospitalar. Lá nós já temos ambiente de terapia intensiva, com respiradores, com monitores. E se no momento isso também evoluir para um maior número de pacientes, aí sim teremos a parceria que está sendo trabalhada diariamente com o Hospital São Lucas, que houve o anúncio aí da venda para um novo grupo de São Paulo que está em conversação conosco. Pergunta que eu acho que pode ser respondida pelos dois. No cenário atual, como vocês enxergam a situação se o Hospital Universitário de Taubaté, na verdade, não estivesse com a Prefeitura e sim estivesse na gestão anterior? Fiquem à vontade aí para responder ou o prefeito ou a doutora Rosa, ou cada um fazer a sua contribuição. Olha, seria um cenário de terra arrasada. E olha que a gente enfrentou muita resistência para assumir esse hospital. Resistências da própria Organização Social São Camilo, resistência de alguns médicos, de alguns professores, resistência de alguns vereadores, resistência de uma parte da sociedade civil organizada. E a gente intuía a necessidade naquele momento de ter um hospital municipal para dar retaguarda às nossas UPAs. E não tem sentido nenhum a prefeitura investir energia, recurso financeiro, estruturando o serviço das unidades de pronto atendimento de urgência e emergência. Lembre-se que a gente construiu UPA Santa Helena, UPA San Marino, implementamos a UPA Central, reformando e ampliando o prédio, reformamos o PA do SECAP para transformar na UPA do SECAP e implementamos a UPA Infantil. Não teria nenhum sentido ter urgência e emergência e não ter retaguarda hospitalar. No dia 30 de abril do ano passado, nós tínhamos 90 pacientes aguardando uma internação. E esses leitos nunca aconteciam. A gente tinha que implorar a região toda por um leito hospitalar. Essa foi a principal, sem dúvida nenhuma, foi o principal motivo pelo qual a gente assumiu esse hospital. A gente enfrentou todas essas resistências. Se nós não tivéssemos, nesse momento, esse hospital, claro que ninguém poderia prever uma pandemia, mas se nós não tivéssemos esse hospital agora, a gente teria uma defasagem gigantesca no atendimento à população de Taubaté. Isso que a doutora Rosa anunciou aqui, que são os 85 leitos novos dentro do hospital, só para a gente poder dar a retaguarda necessária a esse paciente, seria absolutamente impossível. Nesse momento, nós teríamos esses 23 pacientes que a doutora Rosa se referiu aqui, todos eles na UPA Central, nos leitos que nós temos, sem a melhor atenção possível, porque a atenção hospitalar é melhor que a atenção de um estabelecimento de urgência e emergência, e nós estaríamos passando o chapéu para a região toda, implorando por leitos hospitalares para o taubatiano e para a taubatiana. Esse hospital ele é determinante para a qualidade do nosso atendimento e é, sem dúvida nenhuma, nesse momento de dificuldade que a gente percebe que a decisão foi mais do que acertada. Eu só queria objetivar um pouco a resposta aqui da doutora Rosa e dizer que a gente, nesse momento, está preparado. Nós temos os 85 leitos que são leitos de assistência hospitalar específicos para os pacientes de Covid-19 e nós temos na UPA Central 50 leitos que também estão preparados nesse momento para a Covid-19. Além dos 170 leitos que nós já temos hoje dentro do Hospital Universitário. Além disso, na segunda-feira dessa próxima semana, o Hospital São Lucas vai ser reaberto, é um grupo chamado Medical Health que assumiu esse hospital, que comprou esse hospital. Durante a semana nós conversamos com o proprietário desse grupo, ele vai ser reaberto e nós já fizemos uma parceria escalonada, significa dizer que na medida em que a gente precisa, esses leitos serão disponibilizados à prefeitura a preço SUS. Isso é importante, a preço SUS. É o mesmo preço que a gente paga, o que a gente recebe pelos leitos hospitalares que a gente tem hoje no Hospital Universitário. Doutora Rosa. Eu queria aproveitar para complementar que, além do fato da situação ficar muito difícil no ambiente da UPA, nós não teríamos a oportunidade de estratificar esse atendimento e fazer com que a UPA ficasse exclusiva para o Covid-19.
porque nós não teríamos essas condições de planejamento. E fora isso, o risco de transmissão cruzada no interior da UPA. Hoje a gente tem total condição de estratificar esse atendimento, a UPA está vazia. Nós tivemos fotos que foram publicadas ontem, mostrando os leitos vazios, justamente para poder atender você que, se porventura tiver esses sintomas importantes, tenha ali a qualidade, tenha o seu leito disponível para atender adequadamente. Duas perguntas específicas podem ser respondidas pela doutora Rosa. Questão de pacientes. Primeira, tem divulgado nas redes sociais alguns posts falando de que 5 pacientes que estavam intubados, eles receberam alta. A pessoa quer saber se isso é verdade, se essa informação procede. E aproveitando, se a senhora tem alguma informação relativa a altas hospitalares, como estão as altas hospitalares em relação aos casos suspeitos de coronavírus? Esse post que foi veiculado, eu tive a oportunidade de vê-lo, talvez tenha sido alguma confusão de alguém que ouviu. Ontem nós mencionamos nas rádios que tínhamos ontem 4 pacientes intubados no hospital universitário no dia de ontem, e esses 4 pacientes foram extubados. O que é isso? Eles dependiam de um respirador e depois eles conseguiram ficar respirando sozinhos. Então, talvez tenha acontecido de alguém ouvir isso e colocar o post achando que esses pacientes tinham recebido alta. Eles tinham, sim, deixado de ter a necessidade do ventilador. Mas é importante complementar que nós tivemos, sim, 25 altas ao longo desse tempo todo. Há um rodízio. Nós publicamos as informações por meio do boletim, mas a gente tem também o lado positivo, que é a alta hospitalar. E desses 13 que estão internados hoje no hospital universitário, eu conversei com o Dr. Rui Felipe, que é coordenador da área, professor da Universidade de Taubaté, um colega que vem conosco junto num trabalho árduo. Ele já me disse que já tínhamos 4 pacientes também na linha já prevista de alta hospitalar nos próximos dias. Para o prefeito, no caso de agravamento da situação em Taubaté, existe alguma possibilidade, ou a prefeitura estuda alguma possibilidade de fazer uma restrição do deslocamento das pessoas a partir das 20 horas ou 22 horas? Quer dizer, toque de recolher? Olha, todas as decisões agora, elas são técnicas, elas não são políticas, elas são agora fundamentadas na ciência. A gente tem que ouvir os infectologistas, os epidemiologistas, enfim, os médicos especialistas que vão nos orientar acerca da melhor medida. Essa não é uma decisão política. Aliás, se o político fosse tomar a decisão nesse momento, provavelmente liberaria tudo em razão da pressão dos comerciantes, das famílias, enfim, das pessoas que querem voltar a trabalhar. A decisão ela é eminentemente técnica e é calcada na ciência. É por isso que a gente tem um comitê que discute todos os dias as melhores soluções. Essa decisão ela tem que ser tomada agora pelo governo do Estado. O governo do Estado tem a Secretaria de Estado da Saúde, tem a Vigilância Epidemiológica, enfim, tem os infectologistas que estão orientando a melhor solução. Agora, nesse momento, o que a gente tem que fazer é ficar em casa, aguardar as instruções do governo do Estado de São Paulo, vigora uma quarentena até o dia 7 de abril, e a partir daí, escutar, perceber bem qual é o movimento do vírus no Brasil. A situação em Taubaté está um pouco pior, pelo relato aqui da doutora Rosa, nós temos um número maior de casos suspeitos, nós temos um número maior de pessoas internadas, a gente tem um agravamento da situação em relação à semana passada e a gente tem que ficar muito atento a esse movimento da epidemia, da pandemia no Brasil, no estado de São Paulo e em Taubaté. E aguardar, obviamente, as orientações técnicas do governo do estado de São Paulo. Agora há uma pergunta relacionada ao isolamento. Doutora Rosa, a senhora considera que o isolamento social ele tem dado resultados ou não seria melhor a implantação do isolamento vertical? O isolamento social hoje é provado não só aqui em Taubaté, mas pelos especialistas e pelos resultados no mundo, que é a medida mais efetiva na prevenção, porque a gente vai diminuir a circulação das pessoas e o risco da transmissão comunitária ao mesmo tempo, fazendo com que a gente tenha um número de pessoas juntas infectadas e que, se complicarem
com as questões pulmonares, nós não teríamos leitos suficientes para atender essa demanda. Então, esse momento é um momento crucial que a gente pede para que as pessoas fiquem nas suas casas, justamente para a gente reduzir a circulação do vírus na nossa cidade. O isolamento vertical, ele é um isolamento difícil, porque a gente tem visto, inclusive, países que adotaram esse modelo, países como a Inglaterra, que tem um sistema de saúde extremamente evoluído e que não deu certo, eles voltaram atrás e acabaram aplicando o isolamento total, o isolamento horizontal. E, além do que, a gente tem que lembrar, pelo mapeamento epidemiológico da cidade de Taubaté, nós temos aí, nos casos suspeitos, um índice altíssimo de pessoas com a faixa etária de adulto jovem, que é a faixa etária economicamente ativa, que é a faixa etária que frequenta os restaurantes, os bares, as festas, e que isso traria um risco direto aos nossos pacientes, às nossas pessoas que têm um fator de risco maior, que são os idosos e aqueles portadores de doença crônica. Pergunta aqui relacionado a datas dos decretos municipais que foram editados. O primeiro decreto, ele estabelecia, inclusive, aí a suspensão das atividades nas academias de ginástica, nos museus, cinemas, nas escolas, por um período de 30 dias, a contar de 23 de março, ou seja, seguimos até dia 23 de abril. Esse período, esse prazo, é específico para esses outros setores, ou se a prefeitura já tem alguma análise de que o comércio e outras atividades também podem aderir a esse prazo inicial? Não. Esse prazo inicial, ele vigora para esses tipos de estabelecimentos que têm uma grande concentração de pessoas e que, segundo os infectologistas, são ambientes em que há uma possibilidade maior de propagação da contaminação pelo vírus. Então, eu já expliquei em outro momento que, no caso da escola, embora as crianças, graças a Deus, sejam muito resistentes ao vírus, muito resistentes ao vírus, mas elas podem transportar o vírus para casa e essas crianças têm pessoas mais velhas nas suas casas, das quais elas dependem para sobreviver, elas dependem para serem cuidadas, para serem educadas em casa e, obviamente, vai haver uma contaminação. Então, a ideia é que a gente possa restringir a concentração de crianças dentro das escolas. As academias são ambientes também muito propícios, infelizmente, para transmissão, para a circulação desse vírus, e esses estabelecimentos seguem o decreto de 30 dias. Os outros estabelecimentos, que é o comércio, guardadas as exceções que foram veiculadas pelo governo do estado de São Paulo, até o dia 7 de abril. A gente aguarda uma nova determinação do governo do estado de São Paulo, por meio do governador, entre o dia 5 e 6 de abril, mas, a princípio, quarentena ao comércio e isolamento social até dia 7 de abril. Que é relacionada a leitos, creio que possa ser respondida pelos dois, ou quem assim o desejar. Os leitos que foram anunciados para serem disponibilizados em Taubaté, eles vão ser liberados para moradores de Taubaté apenas ou para de outras cidades da região, das cidades menores vizinhas aqui? Veja, nós somos referência para essas cidades menores vizinhas. Nós não somos mais referência para toda a região. Nós somos referência para essas cidades menores. Há uma pactuação para esse hospital de uma parcela desses leitos atender, sim, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Redenção, Natividade, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal. Essas cidades têm Taubaté como referência. E, aliás, é uma questão muito justa, porque grande parte da população dessas cidades gasta no comércio de Taubaté, faz faculdade em Taubaté, enfim, gasta e contribui com o comércio e paga os seus impostos aqui. Essas cidades têm uma interdependência muito grande com a vida da nossa cidade. Então, acho que é justo que a gente possa dar uma retaguarda a essas pessoas também. Mas é diferente. A gente passa a ter um hospital que a gente regula as vagas. Anteriormente, nós não participávamos de nenhuma regulação. Todas as 170 vagas desse hospital eram reguladas pelo sistema CROSS. Agora não. É regulada por uma central de regulação do próprio município. Então, a gente passa a ter uma prioridade para os nossos pacientes da UPA Central. Não é isso, doutora? Perfeito. E a gente lembra também que existe um mapeamento de regulação desses municípios menores que eles têm distribuição de grades de importância.
Então, os casos clínicos, que no caso o Covid se encontra inserido, eles são trazidos pelo SAMU da sua cidade aqui, vizinha, para a UPA Central. Então, já há um acordo onde o SAMU remove esse paciente da unidade da cidade vizinha até a UPA Central, onde a gente acaba fazendo aí a regulação por meio desse núcleo interno, que a gente chama de NIR, e leva o paciente para o Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Relacionada ao uso de máscaras. Para a segurança dos munícipes, a Prefeitura não avalia que seria interessante uma lei municipal que regulamentasse o uso de máscaras? São dois momentos diferentes. Um momento é o uso da máscara para os profissionais da saúde, que isso nós temos a regulamentação baseada no governo do estado, no Ministério da Saúde, onde o Comitê de Prevenção do Combate fez um comunicado de orientação, treinou os profissionais da área da saúde dos nossos hospitais e das UPAs, e tem agora uma nova orientação, um novo protocolo que o ministro da Saúde fez nos últimos 2 dias, fazendo uma orientação à população para um uso do tipo de máscara que não é a máscara cirúrgica usada em ambiente hospitalar. Trata-se de uma máscara chamada de máscara caseira, que tem tecidos que foram liberados, mas que aí a gente precisa chamar um alerta muito sério. Por quê? Se essa máscara caseira não respeitar os critérios de como usar, como limpar e como guardar, ela vai trazer uma falsa sensação de segurança e vai se tornar um meio de transmissão aumentado. Com essa preocupação, a nossa vigilância junto ao comitê já elaborou um documento que será publicado amanhã pelas redes sociais, pelo site da Prefeitura, orientando a nossa população de como usar, de como guardar e de como limpar essas máscaras ditas máscaras caseiras. Pedro. Marcelo, eu queria só completar um pouquinho essa resposta e mostrar como as coisas são dinâmicas. Na semana passada, a gente estava explicando para as pessoas uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, no sentido de que só em alguns casos especiais se deveria usar máscara. A doutora Rosa fez, aliás, a primeira live sobre esse assunto aqui na Câmara. E vejam como as coisas são dinâmicas. A gente viu desde o início da semana o ministro Mandetta já dizendo da importância das pessoas usarem as máscaras. Isso me parece que é uma percepção do enfrentamento da doença em outros países. Muito provavelmente em alguns países, provavelmente os países asiáticos, em que há a prática do uso da máscara em hipóteses de gripe, resfriados comuns, me parece que essa é uma prática que vai ser adotada nos países aqui, muito provavelmente da América do Sul. Eu vi ontem um artigo no jornal argentino falando exatamente da importância do uso da máscara assim que o isolamento social for afrouxado um pouco. Acho que é uma percepção, a partir do momento em que alguns países conseguiram uma diminuição da circulação do vírus com o uso da máscara, acho que é uma tendência, mas há uma grande preocupação do uso incorreto dessa máscara. Essa máscara, usada de forma incorreta, se não for feita a asepsia correta, pode ser um veículo transmissor da doença de um lugar para outro. Então, há que se ter um cuidado muito especial, fazendo a asepsia correta, lavando, deixando esse pano imerso em água sanitária durante pelo menos 30 minutos, trocá-lo e obedecer às recomendações técnicas que a doutora Rosa aqui nos disse que serão publicadas a partir de amanhã. E, Marcelo, tem uma complementação aí para fazer, que além desse critério de segurança, que há essa preocupação do ministro, existia também um problema muito sério. A população estava à procura das máscaras cirúrgicas, que são aquelas máscaras de uso no âmbito hospitalar. E isso começou a fazer com que os estabelecimentos que vendiam essas máscaras já não tinham mais disponíveis para o uso hospitalar. Então, além dessa questão de uma condição de segurança para essas pessoas, houve essa preocupação também em relação à compra pela população de uma máscara de ambiente hospitalar. O isolamento, muitas perguntas aqui sobre a possibilidade
de abertura gradual ou com regras mais rígidas para os estabelecimentos comerciais, para as clínicas de estética, bares, enfim. A prefeitura estuda fazer uma abertura gradual da atividade comercial para evitar aí restrições econômicas maiores? Eu vou repisar a ideia de que a gente agora tem que se submeter a uma regra do comitê de contingenciamento. A doutora Rosa é a nossa doutora do contingenciamento aqui de Taubaté, doutora que está aqui do nosso lado conosco, mas a gente tem que seguir o comitê de contingenciamento do Estado e me parece que nesse momento o Estado não está pensando numa reabertura gradual. Eu tenho acompanhado as entrevistas coletivas do governador João Dória. Ele tem dito que no dia 6 ele vai fazer um anúncio do afrouxamento ou não dessas regras do isolamento social, do contingenciamento. O que eu entendo é que esse será o caminho inequívoco para daqui a alguns dias. O comércio não aguenta, a nossa capacidade econômica do país ela é muito limitada se a gente comparar com os outros países europeus ou lá da América do Norte que estão sofrendo com o mesmo problema. Nossa capacidade econômica é limitada. A manutenção do emprego, a capacidade das famílias de terem uma reserva financeira aqui no Brasil é muito limitada. A gente está sofrendo muito com essa crise econômica. Eu entendo que a gente precisa pensar, sim, num afrouxamento gradual dessas medidas, mas não para já. Nesse momento, a partir de hoje, entrando na semana seguinte, a gente vai ter uma piora muito grande do contágio no país e no estado de São Paulo. A gente prevê que o pico da doença deve ser ali, me corrija depois, doutora Rosa, se eu estiver errado, mas deve ser ali entre o dia 15 e dia 20 de abril, deve ser o pico da doença, o pico de pacientes que estarão procurando a rede SUS, procurando a rede de saúde. Significa dizer que se for no dia 20, nós temos aí 14 dias para a doença aparecer, significa que entre o dia 5 e o dia 10 nós vamos ter o pico de contágio da doença. Se isso for verdade, no princípio da semana que vem, a gente ainda tem que observar com rigor medidas de combate à transmissão do vírus, que é justamente no período de contágio mais grave, para que essa doença se manifeste lá entre o dia 15 e o dia 20 de abril. Não é isso, doutora Rosa? Exato. E, assim, é importante todos lembrarem que o nosso comitê aqui de Taubaté, que reúne integrantes do sistema privado, do sistema público, representantes das secretarias municipais, Conselho Municipal de Saúde, todas as nossas reuniões que acontecem 3 vezes por semana, todas as discussões, elas não são só pautadas com os infectologistas que participam diretamente, doutora Mariângela, doutora Marina Moreira, quero agradecer aqui a todas vocês pelo apoio o tempo inteiro, até durante a madrugada, mas as questões financeiras, elas são discutidas em conjunto o tempo inteiro, porque essa é uma preocupação de todos nós. Todos nós que somos da área médica estamos com os consultórios fechados, cirurgias suspensas, o comércio fechado. Então, essa é uma preocupação dinâmica, diária, só que a gente tem que lembrar o quê? Que o vírus tem um tempo de transmissão, tem um tempo de contágio, tem um tempo de manifestação, que tem um intervalo aí que pode acontecer de 1, 2 a 14 dias. E a gente tem essa preocupação muito grande, porque se ocorrer um afrouxamento nesse momento, o que a gente vai colher lá para o final de abril e meio de maio, talvez seja um cenário caótico para a nossa cidade de Taubaté. Então, o comitê ele tem um cuidado técnico, um cuidado com a saúde sanitária, um cuidado com a questão financeira do município e segue as regras do Estado, que tem uma equipe maior, que trabalha esses dados, esses resultados dos testes aí, das pessoas que estão sendo internadas, para dar esse norteamento não só na saúde, quanto na questão financeira. E provavelmente o que a gente tem recebido de informação de São Paulo, o governador Dória fará um pronunciamento na segunda-feira, provavelmente, e aí o nosso comitê se reunirá em seguida para trazer aí a decisão junto ao prefeito municipal para que as novas regras aí sejam aplicadas e comunicadas a toda a população.
Prefeitura de Taubaté tem mantido contato com prefeituras de outras cidades da região, com municípios vizinhos, em especial, para fazer algum tipo de ação conjunta, porque existe uma possibilidade de transmissão da doença entre os moradores do Vale de uma maneira muito grande. E hoje, inclusive, eu conversei com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, falo muito com o prefeito de Jacareí, Isaías, falo com os outros prefeitos também, bastante. Nós temos um grupo de prefeitos do Codivap em que a gente troca experiências, a gente troca sugestões nesse grupo. Não teria sentido nenhum Taubaté fazer isolamento social e os municípios do entorno mais próximo não fazerem. Não teria sentido nenhum São José não fazer isolamento social e Igaratá, por exemplo, fazer, ou Jacareí fazer. Então, é importante que os municípios todos tenham as condutas todas parametrizadas. Elas têm a mesma conduta do ponto de vista de quarentena, isolamento social e restrições ao comércio. A gente conversa permanentemente. Hoje falei, inclusive, com o prefeito de São José, justamente sobre como será a transição, como será muito em breve essa transição entre o isolamento e a quarentena para um momento intermediário, até que a gente possa ter uma circulação das pessoas normalmente a partir de final de maio, início de junho. Nós vamos ter que ter uma solução intermediária entre esse momento que a gente vive agora e o momento de circulação livremente das pessoas. Essa solução intermediária, eu venho conversando com o prefeito Felício, com o prefeito Isaías, para que a gente tome a mesma solução, adote o mesmo critério para as 3 cidades e aí muito provavelmente para as outras cidades também. E também para complementar, não só há um grupo entre os prefeitos, mas também há um grupo de comunicação diária entre os secretários municipais da região e também as pessoas responsáveis pelo comitê de combate de cada cidade. E essa discussão ela é diária e ela é feita também junto com a DRS, que representa o Estado na nossa cidade, para fazer com que haja esse planejamento em conjunto das vagas hospitalares, dos equipamentos que são necessários para melhor atender a toda a população do Vale do Paraíba. Aqui muitas denúncias, muitas reclamações de um movimento grande nos supermercados da cidade. As pessoas estão perguntando se existe alguma maneira de reforçar a fiscalização desses lugares ou em alguns outros pontos em que está havendo aí uma movimentação maior, uma aglomeração maior de pessoas. Nós temos feito uma fiscalização permanente, a gente definiu regras para esses supermercados, regras de distanciamento mínimo de pessoas que estão na fila, regra de horários para idosos serem atendidos num horário diferente de todos os outros públicos. A gente tem definido regras para a asepsia do carrinho, né, aquele suporte onde as pessoas seguram para empurrar, aquela trava onde as pessoas seguram para empurrar o carrinho, tem uma capacidade de veiculação de doenças muito grandes, vírus, bactérias, todas se acumulam ali, então a gente tem recomendado a asepsia, o comitê tem feito isso permanentemente, a guarda municipal, enfim. Aliás, é uma oportunidade importante para agradecer a todos que estão na rua nos ajudando nesse momento, não só enfermeiros, médicos, funcionários da saúde de modo geral, da área de limpeza, da área de manutenção, da parte administrativa, mas também aqueles que estão fazendo a limpeza da cidade, estão cuidando das pessoas por meio da Guarda Municipal, que é a segurança pública, a Polícia Militar, enfim, as pessoas todas que nesse momento estão tocando as obras públicas adiante. As obras públicas, elas, na sua grande maioria, não pararam. A gente fez só um ajuste das pessoas que estão no grupo de risco, mas queria agradecer a todas as pessoas que têm se dedicado para que a cidade continue funcionando minimamente, os serviços essenciais continuem funcionando. A prefeitura, ela não parou de trabalhar, ela fez limitações, como toda a sociedade fez as suas limitações, mas a gente continua se esforçando para prestar o melhor serviço. A gente vem distribuindo alimentação escolar para os nossos alunos. Só hoje nós distribuímos quase 20 mil refeições nas nossas escolas municipais. Hoje o cardápio da nossa marmitinha foi arroz, feijão, purê de batata, carne moída, uma saladinha, 2 frutas, a banana e a maçã. A gente tem distribuído todos os dias. Vamos continuar distribuindo, inclusive no feriado, na sexta e na segunda-feira, para que as pessoas possam ter essa retaguarda importante para suas crianças em casa. Então, agradeço também
as mulheres, as merendeiras que estão nesse momento nas escolas, as diretoras, as professoras, inspetores de aluno, enfim, há toda uma grande mobilização solidária das pessoas que nesse momento estão se doando para que as outras possam ter a segurança de ficar em casa. Por isso que eu peço a vocês, fiquem em casa, por essas pessoas que nesse momento estão trabalhando, se dedicando pela nossa segurança, a segurança das outras pessoas da cidade. Marcelo, queria também aproveitar para agradecer a população que tem nos ajudado muito por meio do 153 e por meio do 0800 12 00012. Nós recebemos diariamente denúncias e a nossa equipe tem uma comunicação imediata, as pessoas nos avisam e a equipe da Segurança Pública e da Vigilância Sanitária saem juntas às ruas e vão fazer a fiscalização e a reorientação daqueles que, porventura, não cumpram as recomendações que, nesse momento, são importantíssimas para a gente reduzir a circulação do vírus da cidade. Uma outra pergunta relacionada ao uso da máscara, a pessoa está perguntando, com essa autorização, digamos aí, do governo, se eu colocar a máscara, então, e ir para a rua, que isso quer dizer que eu vou estar imune? De forma alguma. Primeiro que não é para ir para a rua, primeiro que é para ficar em casa. A saída é só em setores essenciais. Se você estiver trabalhando ou se você tiver que fazer alguma atividade essencial, supermercado, banco, a lotérica para buscar alguma coisa, farmácia. E agora, com essa orientação, você pode sim usar máscara, mas lembrando que não vai poder tirar toda hora para conversar, não vai poder mexer para pegar o dinheiro na carteira, empurrar o carrinho e mexe e coloca outra vez, porque você vai ter a sensação falsa de segurança, mas infelizmente vai estar colocando a mão inadequada e com risco aumentado aí de contrair esse vírus e acabar adoecendo ou, pior, levando esse vírus para casa. Voltando aqui àquela questão retomada na live anterior dos dois extremos, né? A gente está recebendo aqui perguntas ou afirmações nesses dois extremos. Um extremo fala de que a Prefeitura de Taubaté está omitindo o número real de casos, que seria muito maior do que o divulgado para evitar gerar pânico na população. E no outro extremo, a situação contrária, falando que a situação seria diferente e que a Prefeitura também estaria agindo de uma maneira incorreta. Qual é a realidade? Qual é o número correto de casos suspeitos, casos confirmados? Qual é o cenário atual da cidade? Eu acho que tem uma forma muito simples de provar isso para vocês todos. É só visitar a nossa UPA Central. A nossa UPA Central, ela está vazia, ela está preparada para o nosso atendimento. E se a gente tivesse num cenário ruim ou omitindo informações, nós não teríamos vagas para internação, nós estaríamos com o Hospital Universitário completamente lotados, nós estaríamos com a UPA sem condições nenhuma de ter ali um atendimento para observação, e nós já estaríamos num cenário de internação na nossa UPA. Então, é óbvio que eu não vou convidar vocês para visitarem a UPA, porque não é um local adequado, é um local que foi destinado ao atendimento dos casos suspeitos. Nós estamos aí desde o primeiro dia, com uma transparência diária, com as informações sendo publicadas em rádio, em live, em Facebook, diretamente. Se vocês tiverem o cuidado de voltar lá atrás, no primeiro boletim, Taubaté sempre teve um número maior, inclusive, de casos publicados como suspeitos. Então, é importante dizer que o comitê é um comitê sério, é um comitê que reúne pessoas que estão ali trabalhando para trazer a oportunidade da gente ter um cenário seguro para o município de Taubaté. E essa é uma característica da gestão, a transparência. Porque não adianta a gente esconder um número aqui para lá na frente a gente ter um problema sério de falta de vagas e pessoas morrendo na nossa cidade. E é justamente essa preocupação que fez com que a gente se antecipasse a todos os municípios da nossa região, inclusive a cidade de São Paulo, promovendo aí um decreto de solicitação de isolamento social, justamente para a gente reduzir a circulação e promover a segurança sanitária da nossa população. Completar, Marcelo, ao internauta que talvez tenha dúvida,
duas observações importantes. A primeira observação, provavelmente a dúvida decorre de fake news. Eu recebo aos montes informações via WhatsApp, perguntas nas mídias sociais que são fruto de informações mentirosas, informações que não são verdadeiras, fake news. E eu tenho dito que desde o início do nosso decreto que a fake news é um vírus tão grave quanto o coronavírus, porque ela pode levar a consequências equivocadas e essas consequências podem levar a uma internação hospitalar ou até um óbito. É muito importante a gente observar e combater essas fake news. Segundo ponto, a nossa situação de casos suspeitos é uma situação que obviamente não é boa. Eu não queria ter nenhum caso suspeito na cidade, não queria ter nenhum óbito, não queria ter... Hoje a doutora Rosa estava me dizendo que um homem de 100 anos, veja, um homem de 100 anos, foi internado hoje na nossa UPA central com suspeita de coronavírus. E a gente tem uma situação hoje que não é uma situação ruim, graças ao isolamento social, graças à grande maioria da população, mais de 60% da população, restringiu o seu deslocamento. Esse era o objetivo, a gente queria que 60% da população ficasse nas suas casas, somente os serviços essenciais, somente as pessoas saíssem à rua quando fosse absolutamente indispensável, e nós conseguimos atingir esse objetivo. Nós conseguimos evitar, diminuir a circulação do vírus. Isso é importante. E essa diminuição, ela tem que continuar. A gente não pode simplesmente deixar a quarentena nesse momento e voltar a circular livremente. Por isso que é importante manter a quarentena, ficar em casa. É a história, por exemplo, que eu queria comparar, queria dar o exemplo a vocês de uma pessoa que adoece, fica muito gripada, vai no médico e o médico recomenda a ela: olha, você precisa descansar 20 dias antes de voltar ao trabalho. Essa pessoa não faz o descanso correto, não observa as recomendações do médico e volta a trabalhar no 15º dia, não observa os 20 dias de descanso e de repouso. Aí, dali a alguns dias, ele vai ter uma recaída muito mais grave, muito pior. E é essa recaída mais grave que a gente tem que evitar agora, indo para a rua. É importante a gente observar a quarentena, a gente observar direitinho qual é a recomendação dos infectologistas, dos epidemiologistas, para que a gente não cometa o mesmo erro do doente que acaba tendo a recaída. A gente não pode recuar 2 passos para trás. A gente avançou, a gente conseguiu hoje uma situação na cidade que era a situação que se buscava, que era diminuir a circulação do vírus, com a quarentena, com o isolamento social. Recuar 2 passos atrás vai ser muito pior para nós todos. Por isso que é importante ficar em casa. E por último, eu queria dar meu testemunho aqui da seriedade e da idoneidade da Rosa. A Rosa é uma servidora de carreira da prefeitura. A Rosa não foi escolhida por critério político para ser a nossa diretora das equipes de urgência e emergência, para ser a diretora-presidente desse comitê de contingenciamento. A Rosa é uma professora universitária de carreira, é uma médica especializada em atendimento em UTI, em nutrição de pessoas que estão internadas numa unidade de terapia intensiva. Ela tem uma carreira no serviço público, ela é concursada. Ninguém pegou a Rosa de um partido político e colocou na prefeitura para ela dirigir um serviço importante. Ela tem uma carreira, ela tem um respeito conquistado em anos de medicina. Mesma coisa o João, que é o secretário, que fazem parte desse comitê de contingenciamento. Então, é uma grande responsabilidade, não só como cidadãos, mas como profissionais médicos, profissionais da cidade que têm dedicado uma vida à clínica médica em Taubaté. O que eles fazem é muito sério, o que eles fazem tem uma responsabilidade muito grande. E o nosso trabalho é permanentemente combater as fake news. Por isso que é importante. Me escutem que o caminho certo é ficar em casa nesse momento para que a gente não incida no erro do doente, que tem a recaída, e não retroceda 2 passos atrás. Pergunta sobre o monitoramento dos pacientes suspeitos e mesmo aqueles que tiveram os casos confirmados. Como a prefeitura controla ou monitora essas pessoas? Qual é a análise que a prefeitura faz para ver se a pessoa está melhorando ou não, se ela está cumprindo o isolamento social? Como é que a gente pode ter certeza que isso está sendo feito? A vigilância epidemiológica, ela tem um grupo de profissionais que fazem todo esse mapeamento dos casos que se tornaram suspeitos.
E é até interessante que nesse final de semana a gente vai fechar todos esses dados novamente, justamente para saber como que está a evolução desses casos que inicialmente buscaram atendimento e tiveram alta, e como que essas pessoas se comportaram nesse isolamento social de 14 dias, e a gente vai trazer essas informações na segunda-feira. Mas, independente dos dados estatísticos, a nossa equipe faz esse monitoramento por meio de ligações telefônicas e visita. E, por incrível que pareça, a gente tem a ajuda da população. A população, quando tem ciência de alguém que está suspeito, está em isolamento e percebe qualquer movimentação externa, eles são os primeiros a nos comunicarem, seja por meio do call center ou diretamente na ouvidoria da saúde. E eu agradeço bastante, porque isso tem nos ajudado muito no controle da população. Alguma atualização do número de casos de dengue no município, aproveitando aí que essa questão do coronavírus preocupa, mas a dengue também traz uma preocupação bastante importante. Como estamos em relação à dengue? A dengue continua sendo um problema sério para nós, não só em Taubaté, mas toda a região do Vale. Todo o Brasil tem aí mostrado um aumento importante e expressivo. Então, a gente pede, nesse momento de isolamento social, para que as pessoas tenham atenção redobrada em relação aos possíveis focos de mosquito aí, de água parada nas suas casas. Nós estamos aí continuando com as equipes do Catatreco. Hoje nós estávamos no São Gonçalo, continuaremos amanhã, estivemos no final de semana e no início da semana no Marlene Miranda, onde nós retiramos 4 toneladas de entulhos. Estamos ainda com a equipe de nebulização nas ruas e também com aquelas que fazem, por meio dos agentes comunitários, as visitas nas casas com as orientações dos cuidados e o que se deve ou não fazer na casa. Então, é importante, a gente tem tido números de pessoas que buscam por atendimento, e eu quero pedir aqui a vocês que não se esqueçam que quem tenha sintomas da dengue procure as UPAs Santa Helena, San Marino e do SECAP. Evitem buscar o atendimento na UPA Central, porque a UPA Central hoje é destinada aos casos suspeitos do Covid. Então, é muito importante que vocês nos ajudem, não só com os cuidados em casa, mas também para aqueles que tenham sintomas, evitar a busca pelo atendimento na UPA Central. Aqui uma internauta que está parabenizando a iniciativa da Prefeitura, do prefeito e de toda a sua equipe, em estar oferecendo a merenda, né, para os alunos da rede municipal, mas ela ao mesmo tempo pergunta, e em relação aos mais pobres, aquelas pessoas com renda comprometida ou que sequer tenham condição de se manter nesse isolamento social, a Prefeitura tem algum tipo de ação voltada para esse público mais pobre? A Prefeitura tem recebido solicitações de cesta básica, alimentação, tem entregue aproximadamente 200 cestas por dia. A gente deve ampliar a entrega dessas cestas básicas. Essa é uma forma de complementar a necessidade de alimentação dessas famílias mais pobres. E o governo federal sancionou o projeto de lei que vai distribuir R$ 600 para trabalhadores informais. Além disso, o Senado Federal tem outro projeto de lei nesse momento, ampliando esse benefício de R$ 600 para outras categorias. Por exemplo, motoristas de aplicativo, motoristas que são condutores de motocicleta, mototáxi, enfim, várias outras categorias profissionais. Com essa alimentação escolar, com mais as cestas básicas, com essa complementação de remuneração que o governo federal vai dar, que deve começar o cadastramento no início da semana que vem. A gente vai facilitar o máximo possível esse cadastramento. A ideia é minimizar o impacto econômico da fome nas famílias. Essas 20 mil refeições que são servidas são refeições bem servidas, na marmitinha, quentinha, fresquinha, e a ideia é que mais de uma pessoa possa se alimentar, ou até essa criança se alimentar no horário do almoço e no horário do jantar. Ela é uma marmitinha já maior, justamente para isso, para permitir que a necessidade do alimento seja minimizada.
A gente também tem uma outra campanha na rua que chama Todos por Todos, que, aliás, eu faço aqui um pedido, procurem nas minhas mídias sociais, nas mídias sociais da Prefeitura, está lá publicado uma possibilidade de uma contribuição financeira na conta de um supermercado parceiro da cidade, que é o supermercado Nagumo. Ele vai distribuir as cestas básicas a preço de custo. Então, ele recebe o recurso na conta bancária e nos fornece as cestas básicas para as famílias que estão mais precisando nesse momento a preço de custo. E a gente vai distribuir. Além disso, eu tomei a medida de abrir mão de 50% do meu salário, e todos os servidores comissionários da Prefeitura, também por uma liberalidade, tomaram a decisão, adotaram a decisão de abrir mão de 20% das suas remunerações para que a gente possa comprar alimento para essas pessoas que mais precisam, que têm fome nesse momento. Então, com isso, a gente vai fazer também uma economia importante e vai nos permitir comprar mais cestas básicas, inclusive com leite, com carne, com legume, com fruta, com hortaliça, para distribuir uma cesta básica melhor. Além disso, a Bolsa Atleta, que é paga aos atletas desse programa da Prefeitura, que paga bolsas para atletas das 40 modalidades do programa Bolsa Atleta da Prefeitura, mais de 440 atletas também abriram mão de uma parte da remuneração, que nos dá também uma economia de mais R$140 mil por mês, que vai ser investido também na alimentação dessas pessoas mais pobres. Algumas perguntas mais relacionadas à vacinação. Temos já alguma previsão de retomada da campanha de vacinação dos idosos? Quando isso deve acontecer? Na segunda-feira, dia 6 de abril, a gente retoma com a zona rural. Nós vamos ter 8 equipes distribuídas na zona rural, fazendo a vacinação casa a casa. Volto a ressaltar a vocês que mesmo quem não queira colocar um lenço para sinalizar, as nossas equipes estão batendo, estão avisando, estão tocando a campainha. E a partir do dia seguinte, no dia 7, a gente reinicia com as 32 equipes distribuídas pela cidade de Taubaté. Lembro a vocês que se por acaso alguém tiver saído ou não tem a oportunidade de ter ouvido a campainha ou alguém batendo a palma, pode nos avisar por meio do 0800 12 00012, que a gente vai enviar novamente uma equipe para vacinar o idoso na sua casa. Também quero dizer aqui uma notícia bastante positiva. Até a data de hoje, nós vacinamos 62% da população idosa da cidade de Taubaté. É um número importante. A gente lembra que a vacina não tem sido feita todos os dias sequenciais, né? Porque a gente depende da entrega do Estado, mas mesmo com a pausa, a gente já atingiu o número de 62% da nossa população. Isso é um número muito importante. Rosa, Marcelo, queria só completar. Não fiquem preocupados se a gente divulga esses números hoje aqui, já de 28 mil idosos vacinados, se você ainda não foi vacinado. Muita gente tem me perguntado, Júnior, a equipe de vacinação passou perto da minha casa, mas ainda não parou na minha casa para me vacinar. Como é que eu faço? Não se preocupa, a gente vai com essa campanha de vacinação até o dia 15, campanha de vacinação de idosos. A gente vai vacinar você na sua casa. Se até o dia 15, obviamente, essa vacinação não passar, aí você tem o 0800 12 00012, a gente vai fazer, você pode nos dar o seu nome, seu endereço, que a gente vai vacinar na sua casa, nas minhas mídias sociais, no meu Facebook, nos meus canais de mídias sociais, canais oficiais da Prefeitura de mídia social, os canais até dos vereadores da Câmara Municipal, o canal oficial da Câmara Municipal. Por qualquer dos canais, a gente vai chegar até você e fazer a sua vacinação em casa. Eu vejo, por exemplo, que alguns prédios, condomínios, têm colocado na portaria o paninho branco. A gente vai também vacinar dentro de condomínios, dentro de prédios de apartamentos. Não se preocupem, a vacinação vai chegar até você. A gente ainda tem um bom tempo ainda, até o dia 15, para vacinar todos os idosos da cidade. Chegando no nosso momento final da live, registrando aqui muita interação, as perguntas não param de chegar, muita gente interessada, bacana, eu acho esse envolvimento importante, uma lição de cidadania
que a gente está recebendo hoje. Muito obrigado por toda essa interação aos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. E a gente passa agora aí a palavra para que o prefeito e para que a doutora Rosa façam suas considerações finais. Doutora. Eu queria agradecer mais uma vez esse momento de encontro. Queria dizer para vocês também que a gente vai ter, a partir de terça-feira, a telemedicina municipal, que é uma preocupação importantíssima com aqueles pacientes que têm seus exames prontos e, por causa desse motivo da pandemia, a gente teve a necessidade de suspender as consultas eletivas, mas a partir de terça-feira, vocês começarão a receber ligações da prefeitura para algumas especialidades que nós sabemos que tem uma demanda mais importante de pacientes com seus exames já prontos, como endocrinologia, gastro, neurologista e urologista. Então, teremos mais uma forma de chegar até você, acolher e tentar resolver. E para finalizar aqui, peço mais uma vez a cooperação, a paciência de todos vocês, lembrando de lavar as mãos com água e sabão e ficar em casa. Agora eu passo a palavra para o prefeito municipal para que ele possa fazer as suas considerações finais. Boa noite. Queria agradecer a doutora Rosa, mas complementar essa última observação dela. É muito importante que a gente continue com as medidas de prevenção. Eu queria agradecer você que está aí nos assistindo agora, ou que vai nos assistir provavelmente em alguma mídia social. Queria agradecer a você por todo o esforço até agora. Não é fácil essa quarentena, não é fácil o isolamento social. Há um sacrifício muito grande no comércio, há um sacrifício muito grande das famílias que dependem do comércio, há um sacrifício grande também nesse momento da própria prefeitura. A prefeitura depende do consumo, da circulação de mercadorias e serviços para poder ter renda, para poder ter receita de impostos, para poder prestar os melhores serviços. Então, aqui do lado da prefeitura, a gente também tem feito um aperto muito grande nas nossas despesas para a gente poder preparar a cidade para os casos mais graves do coronavírus. É importante isso, dizer a você que a gente fez o dever de casa, seja porque lá há um ano a gente assumiu esse hospital contra muita gente, a gente fez o esforço e assumiu. Eu despendi uma energia muito grande, coloquei isso como ponto de honra do meu trabalho como prefeito, ter um hospital nessa cidade, ter uma retaguarda. E isso só foi possível porque a gente fez o dever de casa anterior, a gente reestruturou a atenção básica, reestruturou a assistência farmacêutica, reestruturou o cuidado especial em casa por meio do Quality, implantamos as UPAs 24 horas e entendíamos que o passo seguinte era ter um hospital. E todo mundo me dizia: Júnior, você é louco, como é que você vai ter um hospital? Os prefeitos me ligavam e diziam: mas você vai assumir um hospital? Eu disse: vou, me preparei para isso, fiz as economias necessárias, fiz as parcerias necessárias e vou assumir esse hospital, porque eu acredito que o taubatiano tem direito de um leito hospitalar. O taubatiano pobre, principalmente, tem direito de ter o conforto de um leito hospitalar, de um cuidado de excelência, de um olhar carinhoso de um profissional de saúde. Essa decisão ela foi acertada, sobretudo agora porque a gente passa por uma pandemia muito séria. E a gente preparou esse hospital com esses 85 leitos para enfrentar esse momento. Mas nos preocupa se a situação no Brasil, no estado de São Paulo, em Taubaté, se a situação impuser a necessidade de mais leitos, nós temos possibilidades de ampliar dentro do próprio hospital. E, além disso, nós temos o Hospital São Lucas, que fez uma parceria com a prefeitura. A princípio, nós vamos comprar 20 leitos. Já compramos, aliás, na medida em que for necessário, a gente vai ocupando esses leitos, mas a gente tem oportunidade ainda de ampliar a aquisição desses leitos dentro desse Hospital São Lucas, na medida do que for necessário. A prefeitura se preparou para isso nesses dias, graças à sua ajuda. Você ter ficado em casa, você ter respeitado a quarentena, o isolamento social, nos permitiu nos prepararmos, economizarmos o dinheiro público, nos prepararmos agora para enfrentar essa pandemia e ajudar você taubatiano, você taubatiana que se preocupa com seus parentes, seus filhos, seus pais, avós, você, enfim, que está fazendo a sua parte e contribuindo. O que eu te peço nesse momento é que fique em casa, mantenha o isolamento e a quarentena. É importante isso. A gente não pode retroceder 2 passos atrás. Se nós retrocedermos 2 passos atrás, a gente vai novamente incidir no problema do doente que tem o agravamento da sua condição de saúde porque não curou a doença. A gente não pode ter um agravamento da nossa situação. A gente, até aqui, a gente conseguiu
diminuir muito a possibilidade de circulação do vírus. A gente tem que continuar com essa diminuição da circulação do vírus. A gente não pode voltar para trás e permitir a circulação do vírus na nossa cidade. Eu queria agradecer a todos os profissionais de saúde, profissionais que estão nesse momento se dedicando para que o taubatiano possa ficar protegido nas suas casas. Peço a vocês, nesse momento, que observem as diretrizes do governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo fixou a quarentena até o dia 7 de abril. Agora a gente se submete, Taubaté e a todas as outras cidades, à determinação do governador do estado de São Paulo e ao governo do estado de São Paulo. No dia 6, provavelmente, nós teremos uma entrevista coletiva do governador e do Comitê de Contingenciamento do Estado. Eu espero que essas orientações sejam orientações calcadas em critérios técnicos para que a gente possa projetar os nossos passos futuros. Muito obrigado a todos, uma boa noite.